Ok, agora. Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho para vocês hoje das mudanças transformadoras em sistemas socioecológicos, né? E perguntei, né, se a maioria vinha das ciências naturais, né, biologia, ecologia, etc., porque eu venho dessa, né, eu sou bióloga de formação, né, e na minha trajetória eu fui aos poucos trabalhando com mais e mais interdisciplinaridade e depois passando, dando passos para a transdisciplinaridade, que eu vou falar rapidamente depois no final para vocês. Mas para a gente entender essas mudanças transformadoras, a gente primeiro precisa entender os sistemas socioecológicos, né? Então eu vou falar aqui rapidamente, mas talvez seja muito beabá para vocês. Mas dando aula ontem para um outro grupo, já de pós-graduandos, eu percebi o quanto que isso não é tão claro às vezes. Então vou voltar aqui um pouco nas raízes, né, de definição. Primeiro, queria comentar que existe, né, a gente em português fala sistemas socioecológicos, mas no inglês normalmente se fala social ecological, né, systems. Então, sistemas sociais ecológicos. E qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Aqui na nossa tela, né? É que o primeiro, ele, né, se você for ver pela a forma de escrever a palavra, o social é um modificador do ecológico, mas o ecológico é o que tem mais peso. E quando a gente fala sociais ecológicos, a gente está dando o mesmo peso das duas dimensões nas inter-relações entre essas dimensões ao olhar para o sistema. A gente não está dando mais peso para um do que para outro. Então, assim, conceitualmente, eu entendo que o mais correto é falar sistemas sociais ecológicos. Entretanto, no nosso linguajar, no dia a dia, a gente normalmente usa o termo socioecológicos, que soa melhor no português, mas tem uma diferença semântica e conceitual aqui entre esses dois, tá? Bom, então, acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido esse termo, né? E os sistemas sociais ecológicos, eles são sistemas complexos, né? E o que são os sistemas complexos? São sistemas que apresentam características de não linearidade, né? De baixa previsibilidade entre a interação entre as partes, os seus elementos, os seus processos, né, não são lineares como gostaríamos que fosse, talvez, pensando aí se formos gestores, né, seria mais interessante que os sistemas fossem mais previsíveis, mas não são. Mas eles também são sistemas auto-organizados, né, eles são capazes de se auto-organizar, né, a partir dos seus elementos, das interações. Eles são sistemas adaptativos, né, então são características inerentes de sistemas complexos, a capacidade de auto-organizar e a capacidade de se adaptar, né, e eles são adaptativos porque eles evoluem em ciclos adaptativos, onde energia e matéria se agrega e desagrega em fluxos, né? Tem aí, para quem já ouviu falar, os ciclos adaptativos de Holling, que mostram um pouco dessas dinâmicas, né? Mas não vou me aprofundar nisso agora, tá? Eles têm capacidade de aprendizagem, né? Os sistemas sociais, eles aprendem e os sistemas ecológicos possuem memórias ecológicas de processos, então tem capacidade de aprendizagem. E eles possuem múltiplos estados estáveis, né? Então, se você pensar
por exemplo, um lago, né, oligotrófico, ele pode receber tanta matéria orgânica que passa de um estado oligotrófico para um estado eutrofizado, né? Mas não deixa de ser um lago, né? Então, são múltiplos estados. Além disso, eles possuem a propriedade emergente de resiliência, né? Eles são resilientes quando eles são capazes de se adaptar às mudanças no ambiente externo ou componentes internos sem perder sua estrutura e função, né? É importante esclarecermos que resiliência não é uma coisa boa ou ruim, tá? A gente tende a associar que resiliência é uma coisa boa, né? Mas não. Resiliência é uma propriedade emergente de sistemas complexos, tá? Um pasto de braquiária, ele é altamente resiliente, e nem por isso ele está no estado desejável se você está pensando em fazer restauração florestal, né? Então, a gente precisa entender que é propriedade de sistemas, e a gente precisa entender também qual que é o sistema desejável, né, que a gente quer. Também são sistemas abertos, né? Os limites dos sistemas sociais ecológicos, eles são arbitrários. E o que define um sistema com o qual você vai trabalhar ou pesquisar? O que define é o seu problema, no caso dos gestores, por exemplo, né, os gestores ambientais. Qual é o problema? O problema, então, que vai definir qual que é a delimitação do sistema que ele vai trabalhar. No caso dos pesquisadores, é a sua pergunta de pesquisa, né, que acaba sendo também relacionada a um problema de pesquisa, né? Então, é a pergunta que vai definir quais são os limites do seu sistema, né? Mas a gente tem que reconhecer que eles são sistemas que possuem dinâmicas transescalares, ou seja, que eles interagem em diversos níveis de uma escala espacial, temporal, institucional, etc., né? Então, reconhecer todas essas características de sistemas complexos é importante, né, para a gente conseguir pensar sobre as dinâmicas desses sistemas e como podemos intervir nesse sistema, né? Outra característica é que normalmente eles formam redes de conexão, né? E é muito importante a gente olhar os mecanismos de retroalimentação que existem dentro dessas dinâmicas e redes. Bom, e daí como que a gente pode olhar e estudar os sistemas complexos, socioecológicos complexos, o que a gente faz para avaliá-los, para compreendê-los, né? Existem diversos arcabouços, né? E aqui eu vou apresentar rapidamente o arcabouço utilizado pela Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Provavelmente muitos de vocês já viram esse arcabouço. Ele foi escrito, né? Publicado, desculpa, em 2015. E ele traz, então, essa relação entre a natureza, que provê benefícios, né, serviços ecossistêmicos, para o bem-estar humano, né?
E tanto essa natureza como esses benefícios, né, ou essas contribuições, hoje já se fala de contribuições da natureza, porque nem tudo é benefício, temos aí alguns malefícios, que também, né, as doenças que vêm da natureza para o ser humano. Então, eles são influenciados, afetados por vetores diretos, né, geralmente antropogênicos, então, sobre exploração de recursos, espécies exóticas, alteração de habitat, mudanças climáticas, poluição, etc. E esses vetores diretos que alteram essa natureza também são resultado de vetores indiretos, né, que atuam sobre eles, né, e daí tem a ver com crescimento populacional, por exemplo, dinâmicas demográficas, dinâmicas econômicas, instituições e governança. Então, só para entender que existe todo aqui mesmo, nesse arcabouço, mecanismos de retroalimentação para a gente entender as diversas componentes de um sistema socioecológico. Tá? A Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ela olha, ela faz diagnósticos globais, regionais, olhando, né, do nível nacional para o nível global. Nós temos aqui no Brasil, como o Leopoldo falou, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a BBPS, que ela olha, então, para essas dinâmicas no nível nacional ao local, né? Bom, foi feito, né, como eu falei, um ajuste na terminologia. Desculpa, eu ainda esqueci de falar que aqui nesse arcabouço existem 3 cores, né, de redação. Por quê? Porque ele traz a importância de considerar, né, a linguagem dos tomadores de decisão, para o qual os diagnósticos da IPBES são o foco, né, a influenciar a tomada de decisão, que é a linguagem que está em preto, a linguagem em verde, que é a linguagem da ciência ocidental, né, e a linguagem em azul, que é a linguagem, exemplos, né, de linguagem de povos indígenas e comunidades tradicionais locais. Tá? Bom, o IPBES, então, organizou, né, as contribuições da natureza para as pessoas, né, que é um termo que avança um pouco o termo dos serviços ecossistêmicos, porque ele traz para a sua concepção diversos sistemas de valores e diversos sistemas de conhecimento, né? A plataforma intergovernamental, então, organizou em 18 categorias de NCPs, né, materiais, não materiais, né, imateriais, que a gente fala em português, e de regulação, reconhecendo que não são categorias discretas. Tá? Então, só para dar um exemplo, no caso, por exemplo, da produção de alimento, né, tanto a produção do alimento como o consumo do alimento, você pode entender que é material. Entretanto, a forma de produzir o alimento, os conhecimentos que se passam, o poder de gerar coesão social, por exemplo, ao fazer um mutirão numa roça, cabocla ou caiçara, isso é uma dimensão imaterial do alimento, né? Então, não são categorias discretas. Tudo isso para chegar, então, aqui temos a criação de habitat, polinização e dispersão, regulação de qualidade de água, regulação climática, regulação da acidificação do oceano, regulação da quantidade de água doce, regulação da qualidade da água doce costeira, formação
de solos, sedimentos, regulação de eventos extremos, regulação de organismos prejudiciais à saúde, energia, alimentação, alimentos, materiais, fibras, trabalho, né? Recursos medicinais, genéticos, aprendizagem, inspiração, experiências físicas e psicológicas, apoio a identidades e manutenção de opções futuras, né? Todas essas são contribuições da natureza, né, para o bem-estar humano. E o diagnóstico global da IPBES, que foi lançado em 2019, mostrou que a grande maioria dessas contribuições, elas estão declinando severamente ou parcialmente, né? E apenas 3 têm aumentado, que tem a ver com a produção de energia, de alimentos e de matéria-prima, né? Por outro lado, fica evidente que as experiências, as contribuições imateriais, né, relacionadas à aprendizagem, inspiração, experiências físicas e psicológicas e apoio à identidade, estão decrescendo, né? E qual que é o impacto disso, né? A questão é de como nós nos relacionamos com a natureza. E a plataforma intergovernamental, a IPBES, ela também realizou um diagnóstico sobre valores que nós damos à natureza e formas de valorar a natureza, né? E que está intrinsecamente ligada com essas 3 contribuições da natureza para as pessoas. Por quê? Porque tem a ver, para além dos valores instrumentais, né, que é a produção de energia, alimento, etc., você tem os valores relacionais, né? Então, aqui, isso também emerge de um diagnóstico de valores e valoração da IPBES, né, onde mostra que tem diversas formas de se dar valor, né, de indicadores de valor. Tem os valores biofísicos, monetários e socioculturais, né? Alguns são instrumentais, outros são valores intrínsecos, como a gente se relaciona com a natureza, né? Mas, os relacionais, como a gente se relaciona com a natureza, e os intrínsecos, o valor que a natureza tem de existir por si, né? E tem valores mais amplos, como prosperidade, senso de pertencimento, né? Unicidade, capacidade de cuidar, né, stewardship, de ser um curador da natureza, enfim, esses todos são valores, né? E eles estão dentro de visões e sistemas de conhecimento que variam tanto de antropocêntrico para biocêntricos e pluricêntricos, né, nas visões de mundo, como sistemas de conhecimentos acadêmicos indígenas locais. Então, tem as relações, né? Viver da natureza, que é um valor focado muito em valores instrumentais, né? Viver na natureza, ainda com bastante valor instrumentais. Viver com a natureza, né? Então, se eu vivo com a natureza, eu já tenho uma relação com ela, né? E viver como natureza, né? Viver como natureza se realmente se sentir parte e agir, né, como os outros seres, as outras entidades naturais, sendo literalmente nossos irmãos, né, sendo parte da nossa família. Por que é importante a gente entender isso? Porque da maneira que, pelo menos eu fui criada, eu imagino que a maioria de vocês foi criada também, a gente focava muito no valor instrumental da relação com a natureza,
né? Daí, se a maioria de vocês são das ciências naturais, vocês falam, não, mas eu sempre tive, né, uma paixão pela natureza, a gente trabalhou a vida inteira para conservar a natureza, mas muito focado no reconhecimento do valor intrínseco da natureza, né? Poucos de nós nos dão conta dos valores relacionais que temos com a natureza, né? E de como isso tem que ser colocado em mesas de tomadas de decisão mesmo, né? Pensando aí nas transformações que precisamos para construir um mundo que seja capaz, né, de sair dessa tríplice crise planetária que a gente se colocou, né, de poluição, perda de biodiversidade e mudanças climáticas, né? Então a gente precisa realmente olhar um pouco mais para essas questões. E daí, né, falando aqui no Instituto Mata Atlântica, né, a gente pensa aí na mata de araucária, né, que por muito tempo, né, foi vista como, né, uma mata, né, nativa, etc., que não tinha interferência do ser humano, mas sim, né, é um típico sistema socioecológico, né, que foi, né, a araucária plantada pelo movimento das populações indígenas ao longo da Mantiqueira, da Serra do Mar, etc. Então, pensando aí que todo o sistema ecológico é um sistema socioecológico, social ecológico, porque não existe em nenhuma parte do planeta hoje um sistema que não sofreu interferência direta ou indireta da ação humana. Bom, e o que são mudanças transformadoras? Tá? É uma reorganização fundamental de todo o sistema através de fatores tecnológicos, econômicos, sociais, incluindo paradigmas, objetivos e valores. Por isso que eu chamei tanta atenção ali na questão dos valores, né? Necessários para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, bem-estar humano, para o longo prazo, né? E para o desenvolvimento sustentável, né? Isso foi uma definição de um documento da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos para aprovar, né, como chama? A criação a elaboração do diagnóstico, né, do assessment das mudanças transformadoras. E daqui para frente eu vou falar sobre os resultados, os principais achados desse diagnóstico, né, da IPBES, de mudanças transformadoras ou transformativas, alguns traduzem por transformativas, eu prefiro transformadores, acho que tem uma diferença aí. Então, esse diagnóstico, né, ele procurou olhar para as causas subjacentes da perda da biodiversidade e determinantes de mudanças transformadoras e opções para a gente alcançar a visão 2050 da biodiversidade, né? Esse diagnóstico ele foi coordenado, né, por 3 cientistas, a Karen O'Brien, o Arun Agrawal, a Karen da Noruega e Estados Unidos, Arun da Índia e Estados Unidos, e o Lucas Garibaldi da Argentina, né? Participaram mais de 100 pessoas, especialistas, né, de 42 países. Todos os diagnósticos da IPBES buscam um balanço de gênero, mas pela primeira vez teve um diagnóstico da IPBES onde a proporção de cientistas sociais e interdisciplinares foi maior do que a de cientistas naturais, né, para entender, então, essas causas subjacentes. Foi um trabalho de 3 anos, tá? Com
né, recebendo comentários de diversos revisores externos. Como que está organizado, né? Vou falar então sobre os achados que estão nesse sumário para tomadores de decisão, cuja estrutura, né, está aqui, e eu vou falar de cada um desses tópicos, né? Então, esse sumário pode ser abaixado da página da IBIPS, tá bom? Então, mudanças transformadoras são necessárias, urgentes e desafiadoras, mas são possíveis, né? E lembrando, a gente está falando sobre mudanças necessárias para lidar com a tríplice crise planetária, né? Para a gente lidar com a perda da biodiversidade, para a gente mudar essa trajetória, né, que o diagnóstico global mostrou, da IPBES, da acelerada perda de biodiversidade. Então, a gente precisa mudar nossa maneira, né, de agir nesse mundo, como sociedade global, e das decisões que tomamos. Então, elas são muito desafiadoras, mas elas são possíveis. Tá? E elas são necessárias para um mundo mais justo e sustentável, né? Já falei que são urgentes e necessárias, e já falei também para quais as funções, né? Para que a gente está lidando, né? Com as crises planetárias. O que é importante, né? O fluxo de financiamento para a conservação da biodiversidade é cerca, gente, de 0,25%, ou seja, né? Menos de 1%, bem menos de 1% do PIB global. É muito, muito pouco. A gente precisa tentar levantar muito mais recursos para a gente conseguir combater essa crise da perda da biodiversidade. Mas é possível, né, trabalharmos em diversas frentes. Então, aqui, a gente mostra que, para que a gente consiga um mundo mais justo e sustentável, a gente precisa de mudar as visões de mundo, as estruturas e as práticas, né, que abordam as causas subjacentes, né, da perda da biodiversidade, do declínio da natureza. A gente precisa reconhecer, né, que, embora a gente precisa mudar dentro vamos falar, do mainstream, né, dentro da nossa sociedade mais global, capitalista, etc. e tal, que apesar disso, né, tem que reconhecer e fortalecer que visões de mundos, estruturas e práticas que estão alinhadas à geração de um mundo mais justo e sustentável como a dos povos indígenas, elas existem, né, e é possível a gente aprender com elas também. Então, as três causas subjacentes são a desconexão da natureza e a dominação sobre a natureza e as pessoas, a concentração de poder e riqueza e a priorização de ganhos de curto prazo individuais e materiais, né? Então, essas causas subjacentes são resultados de padrões sociais e culturais, né, profundamente enraizados e interconectados, que moldam, influenciam e reforçam os fatores diretos e indiretos da perda da biodiversidade. Então, como eu falei, né, os vetores diretos de perda de biodiversidade, né, aqui você tem mudança, né, no uso do solo e do mar, exploração direta de recursos, mudanças climáticas, poluição, espécies exóticas e invasoras, né? E para os diferentes tipos de ecossistemas. O que está por trás disso? Os vetores indiretos, né? Dinâmicas demográficas, sociocultural, econômica e tecnológica, instituições e governanças, conflitos e epidemias, e tudo isso é permeado por valores e comportamentos que estão, né, diretamente relacionados à questão da desconexão e da natureza e da dominação de natureza e pessoas, da concentração de poder e riqueza e da priorização de
ganhos a curto prazo, individuais e materiais, né? Então, essa é a situação que a gente vive hoje, né? E a gente precisa mudar isso, a gente precisa de mudanças transformadoras. E quais são os princípios chaves para que isso ocorra, né? Equidade e justiça, pluralismo e inclusão, relacionamentos respeitosos e recíprocos entre ser humano e natureza, e ação e aprendizagem adaptativa. Então, aqui é um arcabouço só mostrando os 3 principais fatores, né, das causas subjacentes, e que eles precisam ser quebrados para a gente chegar, então, nos princípios que a gente comentou anteriormente, para uma mudança transformadora global. Como já é falado, há desafios, e esses desafios são sistêmicos, eles são persistentes, eles são generalizados, né? E eles reforçam o status quo, né? Entretanto, a gente precisa falar, então, quais são esses grandes desafios, né? A gente já colocou aqui alguns: a relação de dominação sobre a natureza, as pessoas, as desigualdades econômicas e políticas, políticas inadequadas, instituições mal ajustadas, padrões de consumo e produção insustentáveis, acesso limitado a tecnologias limpas, sistemas de conhecimento e inovação descoordenados. E aqui eu gosto de chamar muita atenção para essa história do padrão de consumo, porque quando eu coordenei o diagnóstico das Américas, né, em projeções futuras de perda de biodiversidade, então, o que mostrava assim, se mudar políticas, qual o impacto disso para a biodiversidade? Se mudar padrões de consumo, como que é isso para a biodiversidade? Se mudar, desenvolver melhores tecnologias, mais eficientes, etc., como que é isso para a biodiversidade? E quando a gente olhou, né, em cenários futuros e com mudanças, né, desses 3 tipos que eu comentei, o que coloca mais freio na perda de biodiversidade, olhando, né, os dados para as Américas, foi mudança de padrão de consumo. Então, a gente tem, né, essa coisa de achar que o problema é com as políticas, o problema é a falta de tecnologia, mas a gente tem que entender a nossa participação nisso tudo. Então, se a gente começar pela gente mudando os nossos padrões de consumo, a gente pode já estar colaborando, então, para reduzir, né, a perda da biodiversidade e levar a mudanças mais transformadoras. Aqui não dá tempo da gente explicar tudo isso, mas ele mostra como há diversas barreiras, né? Então, aqui relacionado ao consumo insustentável, padrões de produção insustentáveis, consumo insustentável, instituições e políticas inadequadas, e daí tudo que está relacionado, né? O que está relacionado a essas questões. É muito amplo, é muito complexo para a gente falar nos poucos minutos que eu tenho, mas recomendo que vocês olhem isso em detalhe no diagnóstico, tá bom? Então, como eu, só pegando aqui na questão do consumo que eu falei, para dar um exemplo, são os nossos hábitos, né, de consumo, que são muito difíceis da gente mudar. A questão do telecoupling, né, de você estar comprando coisas aí como chamam os impactos da globalização, né, onde você consome, não onde produz, e por aí vai, e todos os efeitos de produção, as disparidades socioeconômicas, né, essa ideologia dentro da economia e dentro das instituições que focam em desenvolvimento do crescimento ilimitado, né, que a gente já entende que é totalmente impossível isso para o mundo sustentável, enfim. E daí tem todas as outras barreiras aqui relacionadas
as tecnologias, as relações de dominação, as inequalidades e políticas. Enfim, a combinação de insights de diversas abordagens e sistemas de conhecimento, incluindo os indígenas, aprimora as estratégias e ações para mudanças transformadoras, né? Então, tanto mudanças em pequena escala, como eu falei, mudar o nosso próprio padrão de consumo, e em grande escala, contribuem para mudanças transformadoras. E a gente pode ver que não precisa ser ações de tempos muito grandes, né? Assim, é só para daqui 30, 40, 60 anos, né? Esse gráfico aqui ao nosso lado é de um banco de dados, né, de iniciativas que promoveram mudanças transformadoras ao redor do globo, né, e mostra que, principalmente esse primeiro gráfico aqui em cima, né, que a maioria das iniciativas tem entre 1 e 10 anos. Olha lá, né, entre 1 e 10 anos. Algumas têm séculos, algumas têm décadas, mas a maioria tem menos de uma década, gente, né, fazendo transformações que realmente mudaram, né, contribuíram para minimizar ou mesmo restaurar a biodiversidade, minimizar a perda, restaurar a biodiversidade e também aumentar a qualidade de vida humana. Bom, as estratégias e ações para mudanças transformadoras. Estou vendo aqui o relógio, estou um pouco preocupada com o tempo, eu vou passar bem mais rápido, tá? São 5 estratégias principais. Essas estratégias, elas são, né, tem várias ações dentro delas e tem vários efeitos sinérgicos e complementares entre elas, tá? Eu não vou explicar isso daqui, porque cada uma dessas caixinhas em azul escuro são explicadas nos próximos slides, mas só para vocês entenderem que tem estratégias e ações necessárias e que para cada estratégia tem uma sequência de ações, né? Então, a estratégia 1, ela envolve, né, uma conservação com cuidado e responsabilidade, né? Como aquela promovida por povos indígenas e comunidades locais, né? Ela é inclusiva, bem financiada, né? E ela é focada em lugares de elevado valor para a natureza e para as pessoas, né? E ela reconhece, né, os direitos dos povos indígenas, aquele ambiente que eles cuidaram e manejaram através de séculos, né? A segunda estratégia, ela foca em setores que contribuem fortemente para a perda da biodiversidade, né? Então, como agricultura, pecuária, pesca, silvicultura, infraestrutura, mineração e combustíveis fósseis, né? Ela chama a atenção de que é importantíssimo promover mudanças nesses setores para que a gente consiga aí alcançar os benefícios sociais e atingir a visão 2050 da biodiversidade. A estratégia 3, ela foca na transformação dos paradigmas econômicos e financeiros dominantes, né? Para priorizar mais a natureza e uma equidade social, em detrimento de interesses privados. Então, como eu falei lá atrás, né? Esse ciclo maior quanto o PIB global, né? Mais de 100 trilhões de dólares, né? Enquanto que os recursos para a biodiversidade global, né, em torno de 135 a 156 bilhões, aquele 0,25% do PIB global, né, que a gente ia falar. O que a gente precisaria anualmente até 2030 para a gente minimizar a lacuna de financiamento seria em torno de 600 a 800 e poucos bilhões de dólares, né, para o financiamento para a biodiversidade.
Então, vocês veem como que são bem díspares esses números, né? E, por exemplo, para só ter uma ideia, esse segundo arco aqui são os setores que moderadamente dependem da natureza para sua existência. E esse daqui, né, de 10 trilhões de dólares, são as externalidades dos setores que provocam, né, o declínio da natureza. Então, precisa realmente mudar completamente o paradigma econômico em qual nós operamos, se a gente quer realmente buscar mudanças transformadoras e evitar essa perda da biodiversidade e melhorar o bem-estar humano. A quarta estratégia, então, é de sistemas de governança inclusive responsáveis e adaptáveis, né, que desempenham um papel na promoção dessas mudanças transformadoras. A quinta estratégia é mudar as visões e valores. Se a gente não muda esses valores, parar de olhar a natureza como recurso material apenas, né? Se a gente conseguir entender os valores relacionais, os valores intrínsecos da natureza, né? E promover, priorizar essa maior interconexão ser humano-natureza, né? Isso é fundamental para a gente conseguir essas mudanças transformadoras. Desculpa. Bom, essas mudanças elas podem ser facilitadas por meio de narrativas culturais, processos de aprendizagens, cocriação de conhecimento, mas sempre lembrando que é importante focar, né, em mudanças de visão de mundo, valores, né, dentro de uma ética do cuidado. E para possibilitar tais mudanças, todos têm papel. Então, como eu já falei, né, cada um é consumidor, a gente tem que mudar os nossos padrões, né? Então, a gente precisa trabalhar com visões positivas, compartilhadas, né, da interdependência socioecológicas, né, das formas de vida. A gente precisa trazer isso para os tomadores de decisão, para os nossos familiares. A gente precisa agir todos, né? Nas nossas pesquisas, etc. A gente precisa reconhecer que a mudança precisa ser em todo o sistema, né? Ou seja, envolvendo todos os atores, sociedade, setor privado, governo, comunidades tradicionais, etc., e em todos os setores. Não dá para a gente continuar falando para convertido, né? A gente precisa estar falando isso não só para pessoas formadas em ciências naturais, mas a gente precisa estar trazendo a mensagem para engenheiros, para advogados, para economistas, né? A gente realmente precisa sair das nossas bolhas para promover essas mudanças transformadoras. A gente precisa de mais colaboração, né? Tá claro aqui nos dados que colaborações alcançam resultados mais positivos, né, entre os diferentes grupos. A gente precisa também maior coerência política, né, regulamentação mais forte para beneficiar a natureza e as contribuições da natureza para as pessoas, né. Mas não só existir as políticas, mas os mecanismos de implementação, né. A gente tem políticas ambientais relativamente boas aqui no Brasil, mas faltam-nos, né, os recursos necessários para implementar. Precisamos ter ferramentas econômicas e fiscais inovadoras que eliminem, parem gradualmente ou reformam subsídios que são prejudiciais ao meio ambiente e promovem, né, essa cooperação internacional. Né? Precisamos promover mais isso. Proteger iniciativas da sociedade civil e defensores ambientais, a gente nem precisa falar, né, o quanto de violência já ocorrida aqui no nosso território, violações de direitos humanos, né, por meio, para aqueles que defendem, né, a natureza e buscam mudanças transformadoras.
É importante reconhecer que os movimentos sociais, né, têm um papel crucial em desafiar os vetores da perda da biodiversidade, promover mudanças transformadoras, que políticas bem elaboradas, como iniciativas e ferramentas empresariais e do setor privado, também são fundamentais para promover tais mudanças para um mundo mais justo e sustentável, né? Promovendo, né, fornecendo incentivos econômicos e que influenciem tanto o desenvolvimento socioeconômico mais justo, mas práticas de consumos mais sustentáveis, né? E daí a gente precisa entender que para que mudanças transformadoras ocorram, né, a gente precisa de sinergia entre princípios, visões, abordagens e estratégias, né, para enfrentar os desafios e orientar ações e iniciativas no longo caminho necessário para um mundo mais justo e sustentável. E para isso, né, existe aqui um practical, né, um guia prático para usuários, né, que eles estão elaborando aí para pensar formas, né, de trabalhar essas mudanças transformadoras. E como autora, né, eu fui uma das autoras desse diagnóstico. No capítulo 3, do qual eu participei, a gente identificou que as mudanças elas podem, né, ocorrer de várias formas. Você tem tanto mudanças estruturais em políticas, né, mudanças sistêmicas nas relações dos processos, mudanças novos conhecimentos científicos, novas tecnologias, mudanças através da cocriação de novos conhecimentos, né, e também mudanças interiores, né? A gente reconhecer, né, mudar valores, mudar paradigmas, mudar visões de mundos nos quais nós operamos, né? E somente quando a gente reconhece que todos esses tipos de empoderamento também, né, de grupos marginalizados, né, todos esses tipos de mudanças, eles podem ocorrer concomitantemente e no mesmo sistema, em diversos momentos de como aquele sistema está operando, né? Mas eles são necessários para evitar que a gente, né, só vai descida abaixo, né, montanha abaixo, que a gente consiga mudar esse direcionamento do sistema global que a gente está levando aí para uma autodestruição planetária, né? E reconhecer que podemos, né, mudar, né, esses sistemas. A gente sabe que é possível, sabemos como, né? Depende, claro, do sistema, mas que todos trabalhando juntos a gente consegue reverter aí a rota desse sistema planetário, né? Mas também de pequenos sistemas socioecológicos no nível local. Bom, e para isso, meu último slide, que já deu 2 horas, a gente precisa mudar, né, como pesquisadores, né, e reconhecendo que esse é um instituto, né, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, é um instituto que tem vários pesquisadores, a gente precisa mudar a nossa forma de fazer pesquisa. A gente precisa reconhecer a importância da pesquisa transdisciplinar, que é a pesquisa realizada em diálogo com os atores sociais, né? Não dá mais para a gente colocar as nossas pesquisas, por mais que eu estou estudando genética de um organismo, história natural de uma espécie, o que seja, né, conservação, pensando aí na conservação estrito sensu, né, a gente não pode desconectar as nossas pesquisas, né, dos acordos globais, do sistema global, sistema nacional em que a gente opera, né, da sociedade em volta
do que a gente está fazendo. Então, se eu trabalho numa área de proteção integral, eu preciso reconhecer que tem pessoas afetando e sendo afetadas por essa área, né? Então, a minha maneira de fazer a pesquisa, ela tem que ser em diálogo com todos os atores que são parte do problema que eu quero resolver e também parte da solução dos problemas que a gente quer resolver, né? E daí, essa foi uma escola que eu organizei com minha colega Cristina Adams e o apoio de vários colegas, talvez alguns de vocês tenham participado, não sei. Quem quiser saber mais, todas as aulas dadas nessa escola estão disponíveis online no site, né, da escola, que está ligada à página do NEPAM, onde eu trabalho aqui na Unicamp, no Núcleo de Pesquisas Ambientais. Obrigada.